de Natal e de férias, ao invés de poder vir a ser cobrado mensalmente. O objetivo é atenuar a queda do rendimento mensal. Em 2013, o destino já está traçado. O rendimento mensal dos portugueses vai cair, consequência da subida das taxas de IRS e da aplicação da sobretaxa de 4%. É neste último ponto que os deputados da maioria PSD-CDS querem atuar para travar o rombo nos salários dos portugueses. Vítor Gaspar optou por distribuir o esforço deste aumento da carga fiscal sobre os 12 meses do ano, mas alguns deputados defendem que seria preferível fazer os cortes da sobretaxa na altura do pagamento dos subsídios de férias ou de Natal. Se o pagamento da sobretaxa for aplicado de uma só vez, pode representar a perda de 60% de um subsídio, uma redução que muitos deputados consideram preferível ao corte mensal do rendimento. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas partilha desta opinião. Domingos de Azevedo diz que o grande objetivo da aplicação mensal da sobretaxa é o de aumentar a receita fiscal logo no início de 2013 e avisa que esta medida discrimina os trabalhadores dependentes em relação a outros trabalhadores que só farão o acerto da sobretaxa no final de 2013. Os deputados partem para a discussão na especialidade com a tarefa de convencer Vítor Gaspar, que não se cansa de dizer que a margem para alterações é muito estreita. Queremos saber qual a sua opinião sobre como deve o Governo aplicar esta sobretaxa. Se quiser participar no programa de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: deve a sobretaxa ser aplicada todos os meses? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, ou enviar-nos um e-mail para assembleiageral@económico.pt. Para ouvirmos a opinião de especialistas, contamos com a presença em estúdio de Miguel Rebelo de Sousa e também Pedro da Anunciação, a quem desde já agradeço a presença nesta Assembleia Geral. E começo por perguntar, esta sobretaxa aplicada mensalmente, como é proposta do Governo no orçamento, pode realmente vir a correr o perigo de reduzir ainda mais o consumo das famílias e, com isso, toda a receita do Estado? Sim, eu diria que isso aí é a conclusão imediata que se tem da proposta como ela foi apresentada pelo Governo, porque o que vai acontecer é as pessoas, no final do mês de janeiro, quando perceberem o efeito que tem este aumento da sobretaxa, é que o aumento da sobretaxa não é uma medida isolada. Se fosse uma medida isolada, fazia sentido a sua mensualização, digamos assim, se é que posso dizer esta expressão. Porquê? Porque, no fundo, o efeito seria repartido de igual forma por todos os meses, como as pessoas teriam um efeito que, apesar de tudo, tem menos impacto no seu rendimento disponível. As pessoas iriam, com certeza, ter algum efeito também a nível de respeito, a nível ao consumo privado, mas o que é verdade é que, com o acréscimo do aumento das taxas de IRS, com o consequente aumento das taxas de retenção de IRS, que é o que vai acontecer. Portanto, as taxas de retenção de IRS de 2012 para o ano vão ser aumentadas. E as pessoas provavelmente não têm bem a sensibilidade sobre qual é que vai ser o efeito desse aumento. Ou seja, qual é que é a percentagem que vai aumentar a taxa de retenção. E quando a pessoa, no final do mês de janeiro, receber o seu rendimento e perceber esse efeito, o aumento da taxa de retenção mais a sobretaxa, realmente o rendimento disponível vai ter um grande impacto. E o impacto vai ser de tal ordem que as pessoas automaticamente vão começar a consumir menos. Vão entrar em, digamos assim, austeridade autoimposta, não é? É dizer, bem, isto aqui, a partir de agora vai ser sempre assim, vamos começar, de alguma forma, a contrair ainda mais o consumo, temos que cortar em algum lado. E, pela ordem inversa das coisas, o Estado começa logo a receber receita. E, portanto, a partir do mês de janeiro, o Estado já começa, de fundo, a ter o input, a ter, do lado da receita orçamental, esse acréscimo da sobretaxa, para além da margem da retenção na fonte do IRS, que lhe vai permitir a ele sentir logo desde o início que já está a ter efeitos a nível de orçamento. E, portanto, pode, de alguma forma, e em termos ilusórios, criar a sensação ao Governo que isto já está a ter efeitos positivos. E está a ter efeitos positivos porque estou a melhorar logo. Só que no mês seguinte, os portugueses já vão logo contrair o consumo e, portanto, vai haver logo aí uma contração, não só do consumo, como da propensão para consumir, porque os portugueses automaticamente vão começar a fazer contas à vida e vão dizer, bem, isto aqui, o ano vai ser todo assim, portanto, a partir de agora temos que adequar a nossa estrutura de custos cada vez mais. Ao invés, se for só nos dois subsídios, o que vai acontecer é um bocado diferente. As pessoas não têm esse impacto tão agravado no seu rendimento mensal e, portanto, as pessoas sentem, apesar de tudo, que
sim senhor, estamos com menos rendimento disponível, mas não é tão inferior àquilo que era esperado, ou àquilo que poderia ser com a mensualização da taxa da supertaxa, mas quando chegar ao verão tem 60%. Os 60% é impactante, principalmente se falarmos para setores como o setor do turismo. O setor do turismo em si vai dizer, bem, isto para nós é uma desgraça, porque as pessoas chegam ao verão e muitas pessoas, muitos agregados... de férias, supostamente, é a altura de férias de verão e Natal, quando as pessoas aproveitam. É que os agregados normalmente contam com o subsídio de férias para gastar um bocadinho mais no verão, e isso não vai acontecer provavelmente. Mas em termos globais, se pensarmos num bem maior que é o bem da economia, o bem dos portugueses, porque no fundo estamos a falar, mas é do ponto de vista de cada um dos portugueses, o que é melhor para ele, não é? O efeito é preferível para ele, porque vai ter um efeito, sim senhor, de redução de rendimento pelo aumento da taxa de retenção de IRS, mas não será tão dramático, tão dramático. E isto aqui, pronto, também tem a ver com um bocado com a sensibilidade que o próprio PSD e o CDS têm no seguimento daquela ideia de que têm que apresentar medidas para tentar atenuar os efeitos do Orçamento de Estado, de alguma forma tentar pensar, ok, os portugueses vamos ter este impacto. Fazendo as contas, as pessoas chegam à conclusão, calma lá, mas esta redução de rendimento disponível vai ser uma redução, não é de 50 euros, nem de 60, em termos médios vai ser superior a isso bastante. Sim, porque as eu hoje vi números à volta de noção. 150 euros. Não sei se será isso ou não, porque, como é óbvio, depende do rendimento médio que estamos a falar. Mas o que é verdade é que o efeito é muito mais recessivo. E, portanto, esta medida, eu diria que, em termos globais, não é tão boa para o Estado, para os cofres do Estado, mas é preferível para os portugueses. E, portanto, eu diria que, sendo um cidadão português como os outros, e também tendo a minha quarta parte de interesse, como é óbvio, todos nós temos essa quarta parte, eu diria que é preferível que seja dessa forma. Se fosse isolada, eu diria que não. Eu diria que era preferível agora, porque cada um dos portugueses, o que diria sempre é um corte imediato de 4% do meu rendimento, que equivale a sensivelmente um salário do ano, de uma só vez, é um choque tremendo. Era ficar sem um subsídio de uma vez aí, poderia ser o efeito total muito maior na economia. Pedro Anunciação, não sei se concorda com este ponto de vista que, de alguma forma, ser em 2 momentos, ao invés de ser mensalmente, mesmo assim não prejudica tanto a receita de imposto, de IVA, de consumo das famílias? Bom, a receita vai ser igual. O que está aqui nesta discussão aqui, isto não há aqui nenhuma divergência insanável, tudo se passa dentro da maioria. O Orçamento de Estado propõe que se pague em 12 meses esta sobretaxa de 4% que o Governo propôs, que propôs para 2013, mas que, segundo as notícias, deve ser até 2016, pelo menos, porque haverá um compromisso. Pelo menos o FMI pondera que possa prolongar-se em 2014. O Ministro Vítor Gaspar espera que não seja necessário. Pelo menos foi o que ele disse. É um compromisso do Governo para que até 2016 se mantenha, ou esta taxa ou outra semelhante, mas o valor igual. Bom, mas o que está aqui em causa, já vimos, ficou agora bem claro que o dinheiro é o mesmo. A maioria acha que pode ser. Como é que psicologicamente os portugueses recebem melhor isto? Porque já vimos que ao princípio havia uma ideia de aterrorizar os portugueses e pô-los sem consumir, mas aqui há tempos o Primeiro-Ministro já dizia que os portugueses não cumpriram com a parte deles ao terem consumido menos do que o Governo previa. Portanto, já queria que, no fundo, os economistas há muitos anos dizem que não há exportações consolidadas sem o mercado interno, também sem o consumo interno. Portanto, é a maneira de evitar menos e vê-se que isto é quase um truque que está em causa, e tanto que está, se vir bem, aliás, o que vem hoje no Diário Económico é isso, é que os deputados, o Orçamento de Estado propõe que se divida por 12 meses para todos, para os públicos e para os privados. Os deputados em relação ao setor público acham que deve ficar na mesma, porque como há a devolução de um subsídio, esse subsídio vai compensar e, portanto, não se vai dar por isso. O desconto mensal estaria bem. No setor privado é que não, porque aí vai-se sentir mais 4% por mês. Porque até agora ainda não ficou sem nenhum subsídio, então por isso vai sentir... Não, além disso vai sentir todos os meses, e eles acham que é preferível sentir só um mês ou dois, na altura do subsídio de Natal, que seria, no caso, segundo o Diário Económico, seriam 60% do subsídio de Natal, ou então dividido entre os 2 subsídios de Natal e para quem os tem, eu por acaso não tenho nenhum subsídio desses, não sei como é que seria, mas enfim, para quem os tem seria dividido pelos 2 subsídios, mas não me parece que esteja aqui nada
eu acho que vão discutir e vão chegar muito... Eu não vi a oposição ainda meter-se nisto, talvez porque seja muito recente a notícia, mas ainda não vi a oposição pronunciar-se, nem sei se vai pronunciar. Para já, dentro da maioria, está-se a ver qual é a maneira que tem um impacto psicológico menos grave junto dos trabalhadores. E é mesmo um truquezinho, porque em relação ao público, acha-se que a coisa melhor é ficar mesmo assim nos meses todos, como tem a compensação do subsídio, que esse subsídio é pago em duodécimos, portanto, entra mensalmente e não é pago de uma vez. Não vou sentir tão drasticamente como os privados. Que o Tribunal Constitucional mandou devolver, vai entrar em duodécimos, portanto, em duodécimos poderá sair o outro sem atingir tanto, e por isso propõe só para os privados. Acho que é um truquezinho, não sei se tenho uma opinião, eu não tenho uma opinião. Pode ser esta questão de, pelo menos mostrou medidas que pensam no bem-estar e no bolso das famílias, também os partidos do arco do governo. Aqui não é bem uma questão de bem-estar, é uma questão psicológica. O bem-estar é igual, porque as pessoas vão perder o dinheiro, vão ficar sem ele, o dinheiro vai-se embora. Mas se calhar a discussão estar aberta... Psicológica, é mais uma questão psicológica. Se uma pessoa, naturalmente, aqui vai no subsídio durante um mês, é uma chatice, já deu por adquirir que vai ficar sem aqueles 60% de subsídio, ou então todos os meses estar a ver com o ordenado, que no próximo ano vai descer um bocadinho com todo o aumento do IRS, vai descer ainda um bocadão mais com 4% de taxa suplementar por mês. Depois há o exemplo de 2011 em que se fez esta taxa e foi tirado uma vez e ninguém se queixou e correu tudo, olha, já passou. Noutros tempos em que pensavam-se que seria um esforço necessário e depois tudo ficava serenado e depois, pelo contrário, viu-se que não, ainda vai ser preciso mais austeridade. Vamos ver um primeiro e-mail que nos foi enviado por um telespectador, Ilharco de Moura, que é reformado, e disse-nos que o Governo esquece-se que, tal como tem um compromisso para com os credores do país, também o tem para com os reformados, que durante a sua vida profissional pagaram e entregaram as contribuições ao Estado, que consideraram uma pessoa de bem, com a contrapartida de receberem na idade de reforma a correspondente pensão. Muitos deles nunca trabalharam para o Estado, mas sim no setor privado. De alguma forma, também o facto dos reformados serem afetados é que não serão funcionários públicos, não são funcionários privados e que de alguma forma estão a ser também... É uma parte, uma fasquia mais débil da população que está a ser atingida. Acaba por ser verdade. É isto que disse o telespectador, é uma evidência. É uma evidência e de facto o que acontece é que os reformados são, passa a expressão, a parte fraca no meio disto tudo, porque os reformados já não contribuem para o aumento da riqueza do país. Mas já o fizeram noutra altura. Mas o problema é que neste momento não o estão a fazer. E parecendo que não, como é preciso cortar em diferentes frentes, o que é que o Governo faz? É mais fácil cortar nos reformados e nos pensionistas. O que é mau, porque é a todos os níveis, porque se corta com os atuais pensionistas, eu diria que a geração abaixo, o que é que pode esperar, não é, das suas reformas, não é? Portanto, isto aqui é cada vez mais a sensação que nos dá a nós todos é que a tendência é para piorar. Nós não podemos... Provavelmente a Patrícia não pode estar a pensar que os descontos que está a fazer neste momento vão ter algum significado para a sua reforma no futuro. E, portanto, o próprio Estado, que é um Estado, o próprio Governo, neste caso, que é um Governo de direita, aqui está a ser de alguma forma um bocadinho, para já, é obviamente injusto para com os reformados, mas eu diria, é mais do que isso, não está a ser fiel aos contribuintes que estão hoje em dia a descontar, às gerações que são as futuras gerações e aos seus próprios princípios, porque o que eu esperaria de um governo de direita como é este, é que ele devesse defender uma reforma da segurança social que permitisse aos portugueses escolherem, isso é que era a reforma, se querem ou não querem privatizar para a segurança, descontar para a segurança social ou para um outro sistema privado. Como já temos os PPR. Como já existem fundos de pensões, como já existem algumas empresas. O Estado, o que é que o Governo tem feito ao longo dos últimos anos? Tem nacionalizado os fundos de pensões privados. O que a curto prazo resolve alguns problemas, mas o que é verdade é que a médio e longo prazo está a engrossar o problema da sustentabilidade. Chama-se os custos da despesa. E depois agora dizemos que temos que repensar. Exatamente. É contraditório. É contraditório. E, portanto, o que eu acho é... O que eu esperaria deste Governo é, já que estamos aqui a falar da reforma das funções do Estado e tudo isso, este Governo, em um ano e meio de funções, ainda não apresentou nada nesse sentido. E porquê? Quer dizer, e já falamos aos anos da insustentabilidade da segurança social, que era um problema que continuamos a dizer, as pensões sociais pesam imenso nos valores médios. Portanto, eu sou solidário com este telespectador, mas o que é verdade é que é uma evidência, não é? E contra isso não há nenhum argumento que seja possível utilizar. Antes de continuarmos com a conversa, vamos ouvir uma telespectadora, Maria Silva, está desempregada e liga-nos de Oeiras. Boa tarde, Maria. Pergunto-lhe se concorda que seja esta sobretaxa paga em todos os meses ou apenas em 2 momentos. Patrícia, boa tarde, Patrícia.
Olha, eu não concordo nada, porque eu ouvi o Sr. Pedro Passos Coelho estar a dizer que estava a pagar uma dívida ao qual ele não fez. Se ele não fez, eu também não fiz. Percebe? Eu acho que o governo está a tirar tudo às pessoas. Olha, a gente vai aos bancos, levanta o dinheirinho que lá está, que é nosso, portanto, é de quem o lá pôs, é desconto para isto, desconto para aquilo, desconto para ali, desconto para ali, desconto para acolá, porque tira no período que não deve, leva mais uma taxa. Este governo está-nos a tirar tudo. O senhor Pedro Passos Coelho disse que não fez esta dívida, eu também não fiz. Eu sempre disse ao Económico, já há um ano e tal, que eu não fiz esta dívida. Eu vivi sempre como podia. E graças a Deus, portanto, eu não concordo nada. O que o governo deve de dar é tudo aos portugueses. E a dona Merkel, é assim, o Salazar mandou o nazi vir cá. E agora a Merkel vem cá. Estamos na mesma, percebe? Portugal é um país, é soberano e não tem nada que estar pegado à Merkel. Obrigada. Pronto, é só isso. Boa tarde. Boa tarde, Maria Silva, a deixar-nos aqui o seu testemunho. Mais do que escolher uma opção, pagar todos os meses em 2 momentos, simplesmente afastar qualquer possibilidade de Portugal pagar sobretudo esta revolta dos portugueses que vêem o seu rendimento a fugir e que pode ficar dificultado, neste caso, como estávamos a falar, os reformados, os empregados. Eu percebo a revolta dos portugueses não tanto por ver o rendimento a fugir, mas por ver o rendimento a fugir sem resultados. Este governo, há 1 ano e meio... Era o que falávamos da primeira sobretaxa há bocado. Na altura tinham esperança, agora já estão desiludidos. Sim, fez previsões, tomou medidas e nada resultou. E o governo nunca veio explicar que, não tendo resultado, achava que tinha feito mal e que devia mudar. Não. Veio dizer que está tudo bem e que tudo continua e vem agravar ainda mais tudo o que fez. Porque ainda vimos há bocadinho ali a doutora Teodora Cardoso, com aquela arma música com que ela fala sempre, explicar que era muito contraproducente a maneira, embora ela diga que tem de ser pelas receitas fiscais, já não se pode tirar mais, já se espremeu até ao tutano, tem de ser sobre as despesas, que acha que pode ser contraproducente esta ideia de tirar 4 milhões de, o ter posto de repente, um valor. sem saber de onde, sem saber para onde, provavelmente afeta demais os portugueses onde eles são mais vulneráveis, porque já se viu que é onde são mais vulneráveis que se afeta. Os reformados, viu-se outro dia aquela proposta do Ministro da Segurança Social, que a mim me parece tontíssimo, aquele no CDS. Eu acho que o Paulo Portas deve estar cheio de vergonha de ter posto lá. No dia a dizer que os rendimentos mais baixos dos desempregados tinham uma sobretaxa de 10%, depois houve uma contestação, depois já disse que é 6%. Sabe que eu fiz economia política já há muitos anos, e o meu professor era o Braga de Macedo, que vinha dos Estados Unidos e vinha com aquelas ideias mais liberais que então já estavam na moda e fazia esquemas num quadro das aulas e fazia uma pirâmide e na pirâmide explicava, nós podemos ter muito boas intenções de pôr os mais ricos a pagar, mas a pirâmide é assim, a pirâmide é esta base onde estão os mais pobrezinhos, que são os que contribuem muito. Portanto, se a gente puser os mais ricos, o Estado não ganha nada com isso. Isso pode ser verdade, mas de qualquer maneira a ideia é que tem de se compensar isso com alguma moralização. Simbolismo, pelo menos. E moralização, simbolismo, quiser, mas também moralização. E de facto, atacar sempre os mais... E este pensionista tem razão de uma coisa, que hoje fala-se dos pensionistas... Hoje a ideia que se põe nestas novas teorias liberais é que os reformados estão a ganhar o que as pessoas que hoje estão a trabalhar para eles. E esquecem-se que os reformados tiveram a descontar para a sua reforma todos os anos, esperando que de boa fé o Estado lhes devolvesse. Eu vivi 14 anos em Espanha e assisti ao drama que foi a fraudulenta falência de 2 grandes fundos de reforma, um de Javier de la Rosa e outro do Banesto, do Sr. Mário Conde, e que foi um drama muito grande para milhões de pessoas que tinham optado por esquemas privados de reformas e que ficaram de um dia para o outro, na idade da reforma, sem um tostão. Sem um tostão porque faliram. Aquilo foi umas falências fraudulentas, soube-se o que era, mas agora é o Estado próprio que subverte todas as coisas e põe a correr que não outro dia um filho
filho meu dizia, o pai está bem arranjado se não for trabalhar para a sua reforma. E eu dizia, mãe, assim, eu acho que eu tenho estado a descontar todos os meses para a minha reforma, não sei se vocês da vossa idade também estão a descontar o mesmo, ou se preferem não descontar e depois não ter. Porque outro dia, acho que já disse, falámos aqui da semana passada, quando o Ministro das Finanças vai à televisão com aquele ar cândido que ele tem e que ao princípio fazia grande sucesso, dizer que tem a impressão que os portugueses não têm a mesma vontade de pagar impostos que têm a correspondente aos benefícios do Estado. Como se, por agora, as receitas, devido à política deste governo, estarem tão desbaratadas e não haver dinheiro para pagar a segurança social, e se fosse razão, isso é uma questão conjuntural, então se resolver... Aliás, é engraçado, a senhora Merkel, que é uma espécie de deusa e de mito para este governo, anunciou anteontem... E pelos vistos, para os portugueses, pelo menos da forma como falam dela. Mas repare que ela agora foi tirar um dos grandes argumentos destas políticas, foi dizer que lá na Alemanha, agora para o ano, vai aumentar a segurança social, vai acabar com as taxas de moderadoras, vai praticamente tirou todo o programa do SPD sobre segurança social e, portanto, nesta altura anda toda a gente a dizer, e falando muito na senhora Merkel, que isto do Estado Social era uma coisa dos anos 60 e 70, quando havia políticas keynesianas e os países viviam prosperamente. Mas hoje não se quer as políticas keynesianas, não se quer os países a viver prosperamente e quer dizer que não é possível haver políticas sociais. É isso que tem sido o discurso social dos comentadores próximos do governo. E afinal vem a senhora Merkel dizer que agora, a um ano de eleições, já sei que ela está a um ano de eleições, vai buscar o programa do SPD e vai mais longe, oferece tudo. Parece que na saúde os alemães vão deixar de pagar o quando a Alemanha vai crescer muito menos do que tem estado a crescer. Sim, e depois a Comissão Europeia enviou sérios alertas para a Alemanha que vai finalmente sentir os efeitos da crise. O que foi a crítica que foi feita ao engenheiro Sócrates em 2009, quando subiu os salários da função pública e subiu uma série de outras subvenções sociais, não é? O complemento de solidariedade de reforma, houve uma série de... Mas na altura, pelos vistos, nós não tínhamos dinheiro para o fazer, a Alemanha está mais sustentada. Mas convém lembrar que foi decidido em Comissão Europeia que os governos europeus deveriam incentivar essas políticas como forma de lutar contra a crise. E isto não foi o engenheiro Sócrates. O aumento dos salários da função pública foi. Agora, todo o resto de subvenções sociais em que o governo, na altura, apostou e investiu, tudo isso resultou também de uma concertação europeia, não foi? Sim, que a Alemanha também fez o mesmo a certa altura. Seguiu as leis da Europa que antes também mostram o desnorte, que antes caminhavam num sentido, agora caminham no outro. Essa que é a grande conclusão. Aqui há um grande desnorte. Não há ninguém que pense a médio e longo prazo o que é que nós queremos fazer. E mais uma vez o Governo, com todas as medidas que tem apresentado e que vai apresentar no tal plano B, porque nós já sabemos que o orçamento que foi aprovado aqui há dias não é um orçamento real. Sabemos que há um plano B, mas não sabemos o que é o plano B. Sabemos que vai custar um valor. 800 milhões de euros, sensivelmente. Não é? Mas o que é que isso significa? E depois juntar aos 4 mil milhões de corte da despesa estrutural do Estado. Não, já incluído, eu acho que esses 800 milhões... Já lá estão no bolo, aumentámos para o este bolo. ano e depois o resto, os 4 mil milhões é no ano seguinte. Portanto, nós estamos aqui todos a falar sobre pressupostos que não sabemos quais é que são na realidade, não é? Porque não sabemos o que é que vai ser apresentado. Esse é o problema também. Nós temos um governo que tem uma receita escondida. Como é que os portugueses podem acreditar? Eu acho que nem escondidas taias que eles não têm. Tem-se visto o que governo andam rejeita que tenham a navegar à vista, vão por escondido. aqui, vão por ali. Aquele ar assim tão candido, o ministro dá a ideia de que eles têm as coisas pensadas. Mas depois tem que ter cuidado no que vai dizer, porque não pode dizer tudo. Se nós ouvirmos todas as declarações dele sucessivas, percebemos que afinal não estava nada estudado. Cada vez ele vem dizer uma coisa nova. Ou não quer dizer tudo, o problema é esse. Vamos ouvir outra telespectadora, Maria José Nunes, telefona-nos do Montijo e é reformada. Boa tarde, Maria José. Pergunto-lhe se concorda que a sobretaxa seja cobrada todos os meses ou apenas em 2 momentos do ano. Olha, senhora, muito boa tarde e aos seus convidados. Aquilo que o Estado nos pedir, com certeza não sou rica, se fui imigrante, estou a pagar taxas em tudo, tenho casas para vender e não consigo vender, não me revolto, não digo nada. Atende pacificamente que as coisas piorem. Não me esquece, não poderei nunca esquecer que o nosso país esteve quase na bancarrota, mas isto já é costume com o Partido Socialista, não é a primeira vez que estamos assim. Portanto, o que eu queria dizer é que nós todos estamos a receber ajuda da senhora Merkel e, no entanto, nada nos impede de falar mal e mal e mal. Isso é feio, isso não está bem. Quanto
aquilo que o Sr. o Sr. Pedro Passos Coelho faz, eu acho bem. Não será um homem perfeito, mas acho que não temos ninguém perfeito para governar, porque toda a gente fala e não faz nada, e nem sequer alternativas dão. Eu acho que o Sr. José Seguro também devia ter um pouco de calma e não falar tanto, porque ele ainda não é nada, é simplesmente o chefe do Partido Socialista. Maria José Nunes, mas queria-lhe, para focar um pouco, queria-lhe perguntar que concorda que a sua sobretaxa seja cobrada todos os meses ou prefere que seja apenas em 2 momentos nos subsídios, como é proposta agora do PSD? Eu recebo de Portugal 90 euros por mês. Portanto, acho que não é por aí que vão pôr taxas. O meu marido recebe rendimento. O meu marido recebe 200, portanto, não sei. Se eu tiverem que me tirar, pois, para mim, tanto é uma coisa como outra. O que eu quero é ajudar o meu país a sair da situação que está. Quantas pessoas dizerem que estão cheias de fome, é mentira. Eu passei muita fome, comia cascas de laranja todo dia e 8 dias às vezes sem comer, a comer cascas de laranja e a batatinha pequenina e não me custa nada. E então essas pessoas dizem que há fome em Portugal. Não há. Somos um país rico e de pessoas muito boas que ajudam os pobres. Portanto, não temos que nos queixar. Temos é que aguentar. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria José Nunes, um testemunho de uma telespectadora. Outros nos chegam, este via e-mail de Nuno Covas, que diz que penso que a sobretaxa de 4% deve ser aplicada a quando o pagamento do 13º e 14º mês, respectivamente, apesar de ser pago em 2 vezes, será melhor do que sobrecarregar mensalmente as famílias e numa altura de reforço com subsídios. No fundo, ele terá de, infelizmente, ser pago. De alguma forma, este telespectador, este que estamos a dizer, de alguma forma, perdem menos mensalmente, perdem 2 momentos, mas como são subsídios, é suplementar. Eu prefiro isto, ao menos é claro. Fez uma opção, eu percebo que talvez esta opção seja a melhor. O outro espectador reparou. Dá-me ideia que, elogiando tanto o Dr. Passos Coelho, ela acabava por elogiar também muito o engenheiro Sócrates, porque quase todas as medidas que o engenheiro Passos Coelho está a tomar são aquelas que ele criticava no engenheiro Sócrates, não é? E aos subsídios de desemprego. É engraçado como estas espectadoras acabam por ter alguns toques. Acabam por elogiar o engenheiro Sócrates assim a socar para fingir que estão a elogiar o Dr. Passos Coelho, mas pronto. Mas aqui este espectador faz uma opção clara, faz uma opção... Exatamente, de que prefere, talvez, de alguma forma, para não reduzir mais vai pagar o mesmo. Eu estou convencido que o Ministro não vai fazer questão aí e que isto deve ser uma medida que já está bastante avançada nas intenções do governo. Não estava avançada como se viu. Mas agora, para estar a ser anunciada já de uma forma tão como sendo isto começou o Diário Económico por dizer hoje que havia essa proposta sem sequer citar ninguém. Aliás, o deputado do PSD... Mas eu já veio falar, já disse que já ouviu. Na Renascença é que apareceu um deputado identificado, um Paulo Batista Santos, que é vice-presidente da Comissão do Orçamento de Finanças, já é diferente. Que já falou. Mas, portanto, isto foi hoje, quem levantou o assunto foi hoje o Diário Económico. Mas o que não estava estudado era isto, serem 2 vezes. Estava proposto ser várias vezes sem sequer ser, aparentemente, sem se ter estudado. Não sabia muito sobre esta sobretaxa. Basicamente, o Ministro sempre disse, depois mais detalhes, depois ainda a negociar. Os detalhes nunca foram divulgados. E, aliás, de tal forma nunca foram que nós começamos a pensar, então e como é que é os trabalhadores por conta própria, não é? Como é que os recibos verdes. Os recibos verdes. Como é que é com os pensionistas? Haviam muitas pontas soltas e agora, de repente, aparece já uma os funcionários públicos, levanta-se agora essa questão. Então eles iam receber mensalmente o subsídio de férias e agora como é que vão fazer? Voltamos atrás? Não voltamos? O que é que vamos fazer? Portanto, há muitas coisas que o Governo, aliás, lançou uma série de medidas que nós todos ficámos a conhecer, mas sem entrar em grande detalhe em nenhuma delas, não é? Como é que as vai executar e, principalmente, outra coisa que nunca disseram foi para quê? Ou seja, isto aqui vai servir para financiar o quê? Ok, nós todos sabemos que temos um objetivo, é os 4,5% do déficit, mas nós não sabemos quanto atrás é que nós partimos. Não é? Sim, não vamos esquecer que ainda não decidimos. Muita gente não acredita que este ano iremos ficar na meta. E chegámos à conclusão que, afinal, em 2012 fechámos pior do que o Governo pensava.
Devem ser os tais planos B ainda para este ano. Pronto, exatamente. Eu também acho que pois, sim. estava no tal orçamento e não podemos Estado. esquecer que ainda não se sabe, já há muito tempo que se está à espera de saber do Eurostat se a concessão da ANA vai contabilizar ou não, que podem aumentar. E ontem o Primeiro-Ministro já deu a entender que, mesmo que não aconteça, nós não vamos fazer medidas adicionais. Ou tem um acordo paralelo com... Deve ter um acordo. Já deve, no fundo, isto já deve estar minimamente consertado. A gente acredita que sim, Nada não é? se sabe. Esperamos que sim, porque senão mais medidas de Isto austeridade. vinha no orçamento, ninguém tinha dado por isso, a não ser agora, o Diário Económico deu por isso, por isso estava a dizer, porque quando foi a discussão do orçamento, com aquela história da tal refundação, que continuamos sem perceber exatamente o que é, afinal não se deu atenção. Não se falou aos em nada detalhes do orçamento, a não ser a reforma do Estado esta lançada. coisa que me parece que não vai ser polémica, vai haver um acordo, este espectador defende como os deputados, defende o mesmo que os deputados e da maioria, eu suponho que não vejo razões para que o Ministro não defenda, ainda por cima, como disse aqui o Dr. Rebelo de Sousa, vai ter a vantagem de poder receber o dinheiro logo no princípio do ano. Portanto, não vejo que haja nenhum motivo para não fazer isto que os deputados propõem. Não me parece que seja uma polémica. É até uma solução. A polémica é que estão bem esmagados com impostos. Isto é uma questão de antecipação ou não de receita, não é? De receita ou do Estado ou do contribuinte, mais nada, não é? Sendo que no se fundo, como antecipar dizia há bocado, no final do dia vamos todos pagar o mesmo. Até porque se antecipar muito a receita do Estado, prejudica-se o contribuinte e de alguma forma vai-se retrair todo o consumo e vai-se rever nas contas do Estado. Que também acaba atingido. Esse é que é o principal. Pode haver menos consumo no Natal, não é? Já estão a prever que este Natal se vai ser o Natal com menos consumo desde 2005. Pelo menos toda a gente anda a dizer aos portugueses para aprenderem a consumir menos, pelo menos a avaliarem os seus gastos. Mas lá está, porque nós continuamos a não falar do outro lado do orçamento, que é as medidas para o crescimento e para a criação de riqueza em Portugal, não é? Porque nós, no fundo, o que estamos a fazer é apenas a diminuir o peso do rendimento de cada um de nós, estamos a diminuir, de alguma forma, o peso dos gastos do Estado, onde nós gostávamos que o Estado gastasse mais em momentos de crise, como sendo a parte social. Mas, no fundo, nós não estamos a resolver o problema. É porque nós o que estamos a dizer, simplesmente vamos todos reduzir o nosso rendimento. E nós temos que aceitar esse facto. Muito bem. Mas, então, e daqui a 2 anos? Vamos reduzir ainda mais o nosso rendimento, porque nós todos estamos convencidos, e acho que não há ninguém que não esteja convencido, e até agora não houve nenhum economista, mesmo na área de referência do Governo, que dissesse que não iria haver uma recessão superior a 1% do PIB, não é? Porque essa que é a questão. O Governo diz que vai haver uma recessão do 1% do PIB, como se fosse uma coisa, já não é tão mal quanto isso, é só 1%. Não, mas toda a gente diz, não vai ser 1%, vai ser superior a isso. E nós o que temos que dar uma forma também, e aí eu penso que o PS era fundamental e o PS não está a conseguir desempenhar esse papel, era dizer, ok, vocês querem fazer esse lado, é somente receitas do Estado, pelo via do aumento dos impostos. Sim, senhor, nós aqui apresentamos uma série de outras medidas essas que visam a criação de riqueza, visam a criação de postos de trabalho, a criação de novas empresas, aumento das exportações, tudo isso que é essencial para nós não estarmos daqui a um ano a dizer que vai, em vez de ser 15% que vai reduzir o consumo no Natal, vai passar a ser 25%, não é? E, portanto, se nós não entramos em nenhuma política anticíclica... Da alavancagem, pelo menos, da economia, nós não vamos e entrar o PS aqui... já se auto-excluiu de... Isso foi é um processo que... Pode custar caro depois. Pode. Mas repare que isso não sei, porque hoje o líder do PS, segundo anunciaram, fez-se à estrada. Hoje e amanhã... Foi para Braga, já está em Braga está a fazer... em universidades, em empresas, em comícios, a propor aparentemente alternativas. É a primeira vez que isso acontecerá. Vamos ver se tem efeitos. Vamos ouvir mais uma telespectadora, Manuel Amaro, liga-nos de Carcavelos, funcionário público. Boa tarde, Manuel. Pergunto-lhe se prefere que esta sobretaxa seja cobrada mensalmente ou em 2 subsídios. Muito boa tarde. Cumprimento a sua jornalista e aos seus convidados. Na minha opinião, muito boa tarde, e aos seus convidados. Na minha opinião, e contra mim falo, era preferível, para mim era preferível tirar-me mensalmente, ser diluído ao longo do ano do que estar a cortar nos subsídios na ordem dos 60% a 70%. Era preferível ser diluído. A gente já sabia que eu contava ao longo do ano, portanto, e as nossas contas estariam sempre de acordo com aquilo que ia receber, não é? Obrigada, porque, Manuel. Assim, além disso, a minha opinião é que não deviam cortar nada a ninguém. Deviam cortar ao Principado da Rua do Século e ao Principado do Largo do Rato. Aí é que eles deviam cortar. Obrigada, porque foram eles que nos colocaram nesta situação.
Obrigada pela sua opinião. A rua do século que nos empurrou para esta situação e o Partido Socialista que nos deixou no estado em que nós estamos. Boa tarde e obrigado. Obrigada, Manuel Amaro. Estamos mesmo no final. Apenas uma última nota. Afinal, uma pessoa que prefere que seja mensalmente. Lá está, essa pessoa prefere que seja mensalmente porque automaticamente adapta a sua estrutura de consumo ao rendimento que tem disponível. Já sabe à partida qual é que é o rendimento que vai ter nos próximos 12 meses e, portanto, ela faz automaticamente as suas contas e ajusta-se. E eu compreendo esse comportamento, mas esse comportamento vai exatamente potenciar o tal efeito recessivo, porque a pessoa vai, no fundo, ajustar o seu consumo ainda mais. E eu percebo qual é que é a lógica e faz sentido. Até diria eu que, do ponto de vista de uma pessoa que tem que gerir o orçamento de casa, à partida conta com o dinheiro, sabe qual é que é o dinheiro que vai ter disponível e faz todo sentido a pessoa gerir em função do que já sabe que vai ter nos meses seguintes. Mas ao mesmo tempo, o que isso vai provocar é que a pessoa automaticamente vai logo cortar o seu consumo imenso e depois, se por acaso vir que o consumo que cortou foi excessivo e não havia necessidade de ter cortado tanto, vai começar a ajustar um bocado para cima o seu consumo. Mas o efeito recessivo começa logo mais cedo. E, portanto, eu percebo qual é que é a lógica e eu acho que, no fundo, se pensarmos bem, o que dizia o Primeiro-Ministro, que os portugueses tinham que ajustar o seu consumo, é isto que este nosso telespectador está, no fundo, a dizer que iria fazer. E eu compreendo, mas em termos de efeito de economia, iria ser contraproducente. De alguma forma, podíamos ser surpreendidos com mais medidas de austeridade, porque depois a receita do IVA não seria a esperada e a prevista. Bem, a receita do IVA é mais normal não ser esperada, porque a tal curva de Lofting, que a partir de uma certa quantidade as receitas diminuem, funciona mais depressa nos impostos indiretos do que naqueles IRS que ninguém pode fugir. Os indiretos a gente ainda decide se vai comprar isto ou não vai. Mas eu sobre isto estou convencido que não vai haver polémica, que a decisão vai ser pacífica, tomada na Assembleia em harmonia, suponho eu, e que vão tentar ver o que é que ainda assim é menos impopular. Penso eu que é isso que vão tomar. Já vimos aqui que as opiniões são diferentes. Houve opiniões positivas, uma a favor e uma contra, estão mais ou menos empatados, não é? Aqui, nesta amostra pequena. Mas eu suponho que, por acaso, depois de ver que na Assembleia estão a propor, era capaz de acreditar que vão, até porque é uma maneira do governo ceder alguma coisa sem ceder nada. Até porque é a maioria que está a propor, não é? É a maioria que está a propor. É mais bem aceito, pelo menos pelos restantes da população. Mas a sobretaxa, acham que vão haver muita discussão no Parlamento ou já é um dado adquirido? A sobretaxa parece que é um dado adquirido e para ficar, a não ser que as coisas mudem. O que me admira é não aparecerem alternativas. Eu lembro-me sempre de quando foi o governo do Bloco Central, que o professor Cavaco Silva, desde o princípio do governo do Bloco Central, esteve contra esta política de excesso, de asfixiante da economia e de excesso de austeridade. Mas agora vejo com pouca vontade de tomar o protagonismo que muitos esperavam que ele tivesse numa alternativa. E ele já diz que não vai deixar-se pressionar. Eu acho que ele está à espera que venha da Europa uma alternativa, só que a Europa está a andar tão devagarinho, que eu só tenho pena. Podemos nós, entretanto, já ter descarrilado. Bem, obrigada a ambos pela presença nesta Assembleia Geral, uma discussão que ficou aqui empatada também em termos de público. Voltamos para outro debate no outro dia. Obrigada a ambos. Termina aqui o Assembleia Geral. Voltamos amanhã com um novo tema. Regresse também.